Paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje vamos continuar nosso estudo acerca do Salmo de número 85. Apertem os cintos, segurem-se na sua poltrona, abram o seu coração. Vamos adentrar nessa jornada maravilhosa, nesse lindo salmo, o Salmo de número 85. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma jornada do Salmo 1 até o último Salmo da Bíblia. Já estamos aqui no Salmo 85, ou seja, aqui no nosso canal PR Giovanni, também no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Nós temos todos esses salmos. Se você quiser aprender mais sobre o livro dos Salmos, estão disponíveis para você, ou em pregação ou em devocional. E aqui vamos então no Salmo de número 85. Um clamor por avivamento, Salmo 85, versículo 1 diz: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a propriedade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a, toda do furor da tua ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus, na tua salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? É a pergunta que surge. E a segunda, prolongarás a tua ira por todas as gerações? Pergunta o salmista. Versículo 6, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti regozije o teu povo? Outra pergunta. E aí a resposta está a partir do 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e a seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação daqueles que o temem, para a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. O lindo Salmo de número 85, são 13 versículos, vai do versículo 1 ao versículo 13. Esse salmo não tem nenhuma indicação de que precisa uma ocasião especial para isso, mas é bem provável que seja um salmo pós-cativeiro babilônico, como também o Salmo 126 denota isso, traz essas configurações, em virtude da ausência de referência ao rei Davi e ao templo aqui, mas principalmente ao rei e ao templo, seja salomônico, né? Derek Kiner, um grande especialista na Bíblia Sagrada, diz que a primeira metade do Salmo é, na sua maior parte, uma oração de arrependimento, do versículo 4 ao versículo 7, nutrido pela relembrança, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda metade é principalmente promessa ou visão, do versículo 10 ao versículo 13, e o resultado de uma resolução no sentido de escutar o que diz o versículo 8 ao versículo 9. Ou seja, o clímax é uma das descrições mais agradáveis dessa concórdia espiritual, moral e material que se pode achar em qualquer trecho das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada está aqui, a palavra do nosso Deus. O salmista olha para o passado, mas também recorda as misericórdias de Deus para com o seu povo. Olha para o presente e clama por um avivamento pessoal, mas também coletivo. Ele olha para o futuro para se apropriar das promessas divinas, e a esperança brota em seu coração como algo extraordinário e maravilhoso. Então, primeiro destaque, primeiro princípio que nós queremos ensinar aqui nesse Salmo de número 85, olhando para o passado para recordar as misericórdias de Deus. Olhando para o passado para recordar as misericórdias de Deus. E nós vemos claramente isso do versículo 1 ao versículo 3. Trata-se aqui de um retrovisor, uma espécie de retrospectiva daquilo que Deus já fez com o seu povo. Em primeiro lugar, nós vemos no primeiro versículo um favor
abundante de Deus para com seu povo. Deus é um Deus que derrama do seu favor abundante sobre nós. E é tremendo aqui, ele traz à memória os grandes feitos do Senhor, e é maravilhoso tudo isso. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz: muitas vezes os inimigos foram exterminados, a peste foi detida, a fome foi evitada e o livramento foi concedido por causa da bênção do Senhor. Os antigos feitos de Deus são promessas de que Deus continuará assim fazendo com o seu povo. Num segundo momento, vemos nesse primeiro ponto o copioso perdão de Deus ao seu povo, no versículo 2, quando ele diz: perdoastes a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados todos. Nós vemos aqui que por causa do sangue de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Deus perdoou as nossas iniquidades. Por causa do sacrifício expiatório de Jesus, os nossos pecados foram cobertos, não pesa mais sobre nós nenhuma condenação, nós somos justificados mediante a fé, pelos méritos de Jesus. E Spurgeon, príncipe dos pregadores, tem razão quando ele diz: cobrir o sol seria fácil, comparado a cobrir o pecado. Contudo, o pecado não foi removido sem a expiação que o cobre, pois por intermédio de um grande sacrifício do nosso Senhor Jesus, o pecado foi removido eficientemente em um ato único, um ato eterno na cruz do Calvário, que é coberta, o nosso pecado é coberto através do sangue de Jesus. Num terceiro momento aqui vemos a suspensão da ira do Senhor sobre o seu povo. A suspensão da ira do Senhor sobre o seu povo no versículo 3, quando a Bíblia diz: a tua indignação reprimiste a toda, o teu furor da tua ira te desviastes. Ou seja, Deus desviou a sua ira que havia sobre nós quando aplicou sobre o seu filho que foi ferido na cruz do Calvário. Agradou o Pai moê-lo, diz o texto sagrado. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi removido de nós o pecado e lançado sobre ele. A ira também foi desviada e foi removida de nós e lançada sobre ele, de tal modo que eu e você fomos poupados da ira de Deus e abraçados pela graça do Senhor. William MacDonald, ele diz que quando Deus restaura o seu povo, primeiro, Deus conduz o seu povo ao arrependimento. Depois, Deus perdoa os seus pecados e então remove a punição que resultou da sua indignação. Um segundo ponto que nós queremos trazer para você desse salmo de número 85, é olhando para o presente para pedir a Deus a restauração e o avivamento. Do versículo 4 ao versículo 7, olhando para o presente para pedir a Deus restauração e avivamento. É interessante que depois que o salmista olha para o passado a fim de narrar o que Deus já havia feito na sua vida e no seu povo, agora ele contempla uma presente crise e roga fervorosamente, através de uma oração, de um clamor, por restauração e avivamento. Num primeiro momento, no versículo 4, vemos um veemente pedido por restauração. Quando ele diz: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. O povo de Deus está debilitado, mas ainda é povo de Deus. Deus o ama. O pecado do povo atraiu a ira do Todo-Poderoso, mas o salmista, como intercessor fervoroso, roga a Deus para restaurá-lo, pois o Senhor é o Deus Salvador. É interessante o que diz Spurgeon. Spurgeon diz: a conversão é a alvorada da salvação. Virar o coração para Deus é tão difícil quanto fazer o universo girar em seu eixo. Mas quando o homem aprende a orar por conversão, há esperança para ele. Deus agirá em seu favor. É Deus quem toma a iniciativa de nos reconciliar com ele. Somos reconciliados por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício expiatório extraordinário, maravilhoso na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 18 a 19 menciona isso. Num segundo momento, vemos um veemente pedido para Deus suspender a sua ira. É interessante que a ira de Deus sobre o povo da aliança é o maior peso que ele pode sofrer, de modo que, se essa ira
perdurar, o povo geme, e se prolongar, o povo é esmagado. E se a ira se perpetuar pelas gerações, a esperança fenece no coração. Num terceiro momento, vemos um veemente pedido por avivamento no versículo 6. E sim, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, amados. Sim, só Ele pode vivificar o seu povo maravilhoso, e sem avivamento não há uma genuína alegria no nosso coração. Porém, onde o pecado não é confessado, não pode existir alegria, uma vez que a verdadeira alegria é a alegria de Deus, é a alegria em Deus, é uma alegria supracircunstancial. William MacDonald, quando diz sobre esse trecho, ele diz que um grande avivamento tem sido acompanhado de louvor e alegria. E 5 verdades podem ser destacadas sobre isso, segundo William MacDonald. Ele diz: o avivamento é uma obra de Deus em favor do seu povo, ou seja, o avivamento é uma nova vivificação, é voltar ao primeiro amor, é retornar ao caminho que havia sido abandonado. É interessante isso, o avivamento é uma obra de Deus em seu povo. O povo retorna ao caminho de Deus, o caminho que havia abandonado, é deleitar-se na palavra de Deus novamente, é voltar a ter prazer na oração, é desfrutar como outrora da intimidade com Deus, e é ficar entusiasmado com o privilégio de se reunir com o povo de Deus para adorar aquele que é digno. Avivamento não é inovação, é volta. Não é buscar novidades no mercado da fé, mas retornar à essência do evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. É sede por bênçãos, mas sede também pelo abençoador, o Senhor. Não é um evento produzido pelo homem, mas uma mudança de Deus operada no interior do homem. E por fim também é dar a vida àquele que estava morto, amortecido, dar vitalidade àquele que estava enfraquecido, remover das cinzas, assoprar as brasas e reacender a chama do fervor espiritual. Segundo lugar, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. O salmista não se lança no ativismo religioso, buscando agradar a Deus com seu esforço. Na verdade, é Deus quem vivifica o seu povo, pois o avivamento é obra exclusiva de Deus. O avivamento não emerge da terra, ele procede do céu. Ele não é obra humana, mas é uma ação divina. Só Deus pode soprar vida ao seu povo, alento de vida, e só Ele pode restaurar a sorte do seu povo como as torrentes de água. Glória a Deus. Terceiro, o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. O avivamento é uma obra extraordinária de Deus. O avivamento não é apenas uma obra divina, mas também uma obra extraordinária. Deus transforma um vale de ossos secos num exército poderoso, arranca o povo dos vales da morte para as alturas excelsas de uma vida plena, vivificando o seu povo para que este conheça a sua intimidade e o seu poder. É tremendo isso. Um quarto momento, o avivamento é uma obra repetida de Deus. Deus repete isso ao longo da história. Por várias vezes o salmista está orando para Deus vivificar novamente o seu povo. Está pedindo para Deus fazer de novo aquilo que ele já havia feito no passado. E quinto, o avivamento é uma renovação da nossa alegria em Deus. O próprio Deus é a fonte da nossa alegria, e é melhor do que as suas dádivas caminhar com o Senhor. O avivamento é o renovo da nossa alegria em Deus. O Senhor é o banquete da nossa alma, de modo que a presença dele nos enche de plenitude de alegria e de delícias perpetuamente. E em quarto lugar, num quarto momento aqui, vemos, além desses 5 pontos sobre o que é o avivamento, vemos um veemente pedido por misericórdia e salvação no versículo 7 do Salmo 85. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ou seja, a restauração da igreja é uma manifestação da misericórdia de Deus. Portanto, quando Deus restaura a sorte do seu povo, então este vê a misericórdia divina e recebe do próprio Deus a sua salvação. É interessante que William MacDonald diz que o salmista não está falando aqui apenas de salvação da alma, mas da libertação de todas as consequências da infidelidade,
a dispersão, o cativeiro, a aflição, a fraqueza e a infelicidade. Deus salvando o seu povo, Deus efetuando perfeita salvação naqueles que se arrependem, que se voltam para o Senhor e clamam pelas suas misericórdias. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, olhando para o futuro para apropriar-se das promessas divinas. Do versículo 8 ao versículo 13, o último versículo desse trecho. É interessante que o salmista olha para o futuro na expectativa que Deus vai fazer algo. Ele quer ter a visão de um farol no alto, quer subir no cume dos montes, ficar na ponta dos pés para receber tudo aquilo que Deus tem para falar e para fazer na sua vida. Num primeiro momento, vemos o salmista atento para ouvir a voz de Deus, no versículo 8, e é interessante isso. Os seus ouvidos aqui estão abertos, seu coração está sedento, pois Deus trará uma mensagem de paz e espera que essa mensagem seja acolhida no seu coração, para que o seu povo não caia novamente na insensatez. Num segundo momento, vemos um anseio pela glória de Deus, no versículo 9. É interessante que aqui o salmista está antevendo a chegada da salvação, que essa salvação está próxima, que virá sobre aqueles que temem a Deus, sobre aqueles que anseiam a glória de Deus. Assistir aqui, a palavra é a raiz do termo Shekinah, que no judaísmo posterior veio a ser uma expressão para a glória de Deus, habitando em seu povo e, portanto, o nome do próprio Deus entre nós. Num terceiro momento, vemos a plena salvação de Deus, no versículo 10 e 11, quando a Bíblia diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Ou seja, a resposta à oração por avivamento é dada nesses versículos finais do Salmo de número 85. E é uma das passagens mais lindas, mais profundas da Bíblia. Na verdade, são os dois versículos mais lindos que eu achei nesse Salmo 85. O Messias, o qual manifestou cheio de graça e de verdade, aponta também aqui para a cruz, pois nela a justiça e a paz se beijaram na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A verdade brota da terra, a justiça baixa o seu olhar desde os céus. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, e essas bênçãos são centrais, essenciais no reino de Deus e precisam estar presentes na nossa vida. Aqui o céu e a terra se estendem um para o outro. Os céus beijam a terra através da cruz do Calvário, da obra expiatória de Jesus. E nós vemos coisas lindas aqui. Olha o que Spurgeon diz através desses dois versículos. Ele diz: o sentido interno desse texto é Cristo Jesus, a palavra reconciliadora. Nele os atributos de Deus se unem em concordância, feliz para a salvação dos homens que eram culpados, mas agora se abraçam de maneira inconcebível aos nossos justos temores, às iluminadas esperanças que há em Jesus. Deus é tão verdadeiro quanto se tivesse cumprido cada letra das ameaças do juízo, e tão justo como se nunca tivesse falado da paz com a consciência do pecador. O seu amor, em não pequeno esplendor, brilha sobre nós, mas nem por isso as outras características santas, como justiça, santidade, ficam obscurecidas aqui. Adam Clarke também, citado pelo Spurgeon, ele diz: a misericórdia e a paz estão de um lado, a verdade e a justiça estão do outro. A verdade exige justiça, a misericórdia encontra a paz, encontra-se pelo caminho da cruz, do altar da cruz. Uma faz o inquérito relacionado ao pecado e a outra defende a reconciliação com Deus. Tendo-se encontrado as diferenças em certos aspectos, não são mencionados particularmente, são acertados em Deus, em Cristo Jesus. As reivindicações mútuas são combinadas em um interesse comum, o qual paz, justiça imediatamente se abraçam. Dessa forma, a verdade recebe a justiça e a misericórdia recebe a paz. Mas onde elas se encontram? Em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Quando é que elas foram reconciliadas? Quando ele entregou sua vida no Calvário. Amém? Num outro momento, vemos também aqui o futuro glorioso
prometido por Deus nos versículos 12 e 13 do Salmo 85. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Ou seja, a promessa divina é extraordinária. O Senhor dará o que é bom ao seu povo. A terra será deleitosa, pois dará o seu fruto, de modo que a presente miséria será esquecida no alvorecer de um futuro glorioso com o nosso Deus. A oração foi pronunciada, a tempestade da alma se aquietou, a marcha da justiça deixará um rasto para o povo seguir em alegria. E nas palavras de Alan Harman, a justiça é considerada uma pessoa que segue adiante do Senhor e prepara a sua intervenção em prol do seu povo. Amém? Quais foram os 3 princípios que nós aprendemos aqui no Salmo 85? Só repetindo para você, é tremendo. Primeiro, olhar para o passado para recordar as misericórdias de Deus. Salmo 85, de 1 a 3. Depois, olhar para o presente, em segundo lugar, para pedir a Deus restauração e avivamento, do versículo 4 ao versículo 7. E por último, olhar para o futuro, apropriando-se das promessas de Deus, do versículo 8 ao versículo 13. São 3 princípios extraordinários, resumidos no Salmo de número 85, princípios maravilhosos que nós podemos levar para toda a nossa vida. Um clamor por avivamento pessoal, um clamor por avivamento coletivo sobre o povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos avive, que Deus nos reavive nele cada dia mais. A vida de Deus esteja em nós, como diz o apóstolo Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Dá um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni lá no YouTube. Também aperta aqui na flechinha, compartilha esse link com outras pessoas. No link de descrição tem todas as informações. Caso você sinta no coração o desejo de contribuir no nosso ministério, tem todas as informações aqui embaixo, horário de culto, endereço da igreja. As nossas mídias sociais estão aqui. Também deixe nos seus comentários da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu, o que Deus mais falou com você e de qual cidade você está nos assistindo ou país, né? Essa mensagem vai para tudo quanto é lado, vai para todos os lugares. Quero mandar um abraço para Rafa Bonzanini, a Natália Hoffman, o Reinaldo Ricardo, a Renata Gazi Barros, a Patrícia Genovei, a Isabela Lopes, a Ana Paula Rossi. Nossos queridos irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Eu quero terminar orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, lemos esse lindo salmo, o salmo número 85, um clamor por avivamento, um clamor pela glória de Deus manifestada no meio do seu povo, Pai, uma recordação dos grandes feitos do Senhor, das misericórdias do Senhor para com o seu povo, da obra extraordinária de Jesus na cruz do Calvário e das esperanças eternas e alegrias que temos em andar na presença do Senhor e aguardar a volta extraordinária de Jesus de Nazaré. Senhor, abençoa o teu povo, que a luz do teu rosto brilhe sobre eles, que a glória do Senhor esteja sobre as suas vidas, a presença abençoadora do Deus de Israel, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus da Bíblia Sagrada nos abençoe, porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. É nele que temos a esperança eterna. E é com Ele que nós queremos viver e habitar para todo sempre. Pai, muda o que tiver que mudar no nosso interior. Restaura a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue precioso, nos restaura, nos reaviva. Pai, nos vivifica no Senhor, através da tua palavra e da unção do teu Espírito Santo. Salva os perdidos, cura os enfermos, liberta os cativos, restaura os teus filhos e atrai-os novamente à tua glória e à tua presença extraordinária. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão, louvado seja o nome do Senhor.